Até poderíamos prolongar, fazer oração com essa canção, mas hoje nós temos um tema muito importante. É um tema que eu acho que dificilmente você vai ouvir em uma homilia, porque na homilia quase sempre a gente aprende como ganhar. E hoje eu quero ensinar você como perder. E quero mostrar para você que, como tudo na vida, a bênção de Deus você pode ganhar, mas você também pode perder. Amém? E assim como para ganhar a bênção de Deus, você tem uma grande responsabilidade, para perder a bênção de Deus, você também tem uma grande responsabilidade. Hoje seria um daqueles dias de você começar a pensar: nossa, quantas bênçãos eu já perdi em minha vida, por bobagem, por vacilo, por inexperiência, por imaturidade, por falta de fé, por ignorância, por ser cabeça dura. Quantas bênçãos eu já perdi em minha vida. Aí você pode pensar assim: ué, padre, o senhor então está fazendo uma homilia para esfregar na nossa cara tudo aquilo que a gente perdeu? Não, eu estou fazendo essa homilia para conscientizar você a não perder mais, a não deixar que a bênção de Deus se perca. Amém, pessoal? Amém. Quem consegue entender que essa homilia do padre é para ajudar e não para atrapalhar a nossa vida, diga amém. Amém. Não quero aqui fazer você se sentir culpado, fazer você se sentir triste e ficar falando: nossa, isso que o padre falou está me deixando com um sentimento ruim, eu estou me sentindo oprimido pelas palavras do padre. Não, eu quero mostrar para você como é que acontece a perda da bênção, para que você possa tomar os cuidados para não deixar isso acontecer. E como é que nós vamos refletir sobre isso? Vamos refletir sobre isso com base no evangelho de hoje. O evangelho de hoje, Dona Maria deve ter percebido, bem grande e extenso. Marcos capítulo 4, versículo 1 a 20. É um evangelho que fala sobre a parábola do semeador. O evangelho de hoje fala sobre a parábola de quem? Do semeador. Todo o evangelho é sobre a parábola do semeador. 20 versículos, Marcos 4, 1 a 20, parábola do semeador. Do início do texto até a metade, Jesus vai contar a parábola. E da metade para o fim, ele vai explicar a parábola para os seus discípulos. Nós vamos utilizar essa parábola, e através dessa parábola nós vamos refletir e aprender como perder a bênção. Primeira coisa que a gente precisa fazer é relembrar a parábola. A parábola começa assim: o semeador saiu a semear. Responde para o padre: o que é semear? Lançar semente. E quem é o semeador? Aquele que semeia, aquele que lança a semente. Então o texto já começa assim, ó: uma pessoa saiu lançando sementes. Aí o texto começa, olha só: uma parte da semente caiu à beira do caminho. Caiu onde? À beira do caminho. Ou seja, não caiu no terreno mesmo, caiu na beirada do terreno. E o texto diz: vieram os pássaros e comeram essa semente. A segunda parte do terreno, da semente, caiu num terreno pedregoso. Terreno pedregoso é um terreno cheio de pedras, pontudo. Não tem muita terra, tem muita pedra. E o
que aconteceu? A semente caiu, como não tinha muita terra, ela começou a brotar, mas logo veio o sol e queimou a semente. Amém? Amém. Então veja, ó, a primeira caiu à beira do caminho, a segunda caiu onde? Terreno pedregoso. Terreno pedregoso. Vai guardando isso aí. A terceira parte da semente caiu em meio aos espinhos. A semente começou a germinar, mas à medida que ela ia crescendo, os espinhos começaram a sufocar a semente e ela morreu. Então veja agora, nós temos 3 tipos de lugares onde a semente caiu. A primeira, beira do caminho. Segunda, terreno pedregoso. E terceira, meio dos espinhos. Ó, guarda assim: beira do caminho, terreno pedregoso, meio dos espinhos. Fala. Esses 3 tipos de terrenos representam as 3 formas de perder uma bênção. A beira do caminho é uma forma de perder a bênção. O terreno pedregoso é outra forma de perder a bênção. E os espinhos são outra forma de perder a bênção. Como assim, padre? Calma, eu vou explicar para você. Para a gente poder entrar aqui e associar o texto com a bênção, nós vamos ter que entender o seguinte, ó. Como é que a bênção começa? Como é que a bênção, ela chega ao ponto de se transformar em uma bênção na nossa vida? Ela começa com uma palavra que foi semeada. Amém? Amém. Antes de se tornar uma bênção, ela é uma palavra semeada no coração. Toda bênção, para acontecer, ela precisa de uma palavra. Qual palavra? Do padre? Não, da Bíblia. Eu quero que você repita assim, ó. Toda bênção nasce da palavra de Deus. Fala. Toda bênção nasce da palavra de Deus. Então percebam uma coisa. Não depende do padre. Depende da palavra de Deus. Veja, a pessoa que está lançando a semente, ela não é importante. O importante é a semente e o terreno. Eu quero falar isso até para tirar da sua cabeça que para você receber a bênção precisa de que seja o padre Wagner, seja o padre Ivan. Não. Você pode receber a bênção através de qualquer outro padre, desde que esse padre esteja lançando a palavra sobre você. Amém, pessoal? Amém. Eu preciso de falar isso, e eu falo não em tom de crítica ou mesmo em tom de meia-culpa, mas para mostrar para você como é que uma bênção surge. A bênção surge quando alguém anuncia uma palavra de Deus, e quando essa palavra de Deus ela é semeada no seu coração. Sem palavra de Deus não tem bênção. O padre pode ser o padre mais ungido do mundo, se não tiver palavra de Deus não tem bênção. E aí o que acontece na missa, por exemplo? Você vem na missa, o padre pega essa palavra como um saco de sementes e sai jogando em você. Então quando a bênção surge, não é o padre, foi a semente, a palavra que caiu no seu coração. Quem está conseguindo entender, diga amém. Amém. O padre apenas jogou a semente, mas é a semente que vai germinando de acordo com o terreno onde ela foi lançada. Aqui você já começa a perceber uma coisa. Se a bênção depende da semente, ela também depende do coração.
E aqui já daria outra homilia. Muitas vezes você não recebe a bênção, não é porque o padre não lançou a palavra sobre você, é porque o seu coração não estava preparado para fazer aquela semente germinar. Então, às vezes a culpa não é do padre, às vezes a culpa não é da igreja, às vezes a culpa não é nem de Deus, às vezes a culpa é sua. A cada missa, pessoal, as sementes das bênçãos estão sendo lançadas. Algumas germinam, outras não germinam, mas depende de quê? Do terreno. Jesus está dizendo aqui, 3 tipos de terreno receberam a semente. Todos vocês estão recebendo a semente. A semente da palavra, a semente da bênção, está indo para todos. Mas nem todos serão abençoados. Por quê, padre? Porque depende da maneira como cada um faz. Depende do terreno onde essa semente cai. Amém? Amém. Jesus diz assim, eu fico impressionado com esse nosso horário na missa dos enfermos. Parece que o tempo corre de uma maneira que eu tenho que ficar desesperado para dar conta de falar tudo, de trazer para você dentro do tempo. Olha só, a primeira forma de perder a bênção, diz assim, uma semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e as comeram. Perceba, a semente caiu, ela foi lançada, mas ela não germinou porque os pássaros a comeram. Quem são essas pessoas? Em Marcos 4, versículo 15, Jesus vai dizer assim, os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Eles logo escutam, mas aí vem Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Então percebam uma coisa: muitas bênçãos que você recebeu, elas não estão com você porque veio Satanás e roubou de você. Você consegue entender que Satanás é um ladrão da bênção, sim ou não? Sim. Você consegue receber que Satanás é como aquele passarinho que quando você joga a semente na terra, ele fica doido para comer a semente, sim ou não? Sim. Então você tem que concluir o seguinte, as bênçãos que eu recebo, o inimigo, o diabo, quer roubar de mim. Você tem que entender isso. Mas quando é que o diabo rouba de você? Quando a semente cai na beira do caminho. Ô padre, e o que representa isso? Uma semente cair na beira do caminho? Representa a ignorância. Como assim, padre? Eu vou explicar para você a ignorância no seguinte sentido: você vem para a missa, o padre lança a palavra sobre você como uma semente da bênção, mas você está distraído, você está distraída, você fica mexendo no celular, você fica pensando lá na sua casa, no seu trabalho, no que você tem para fazer hoje mais tarde, nas contas que você tem que pagar, no exame que você tem que fazer. Você não se situa, você não, poderíamos assim dizer, você não se concentra no que está acontecendo aqui. Aí quando sai lá fora, alguém fala assim: nossa, você viu aquilo que o padre falou? Eu achei tão bonito. Você fala: o padre falou o quê? O padre falou isso, isso, isso. Ué, eu não lembro não, ele falou isso? Falou, você não estava lá não? Você não viu não? A pessoa estava distraída. A semente caiu na beira do caminho. Essas são as sementes mais fáceis do diabo roubar de você. Eu vejo hoje muitas pessoas perdendo as sementes, deixando pela beira do caminho, que a pessoa liga o rádio, fala que está ouvindo a missa, mas fica lá na cozinha, mexendo com as coisas, fica lá na área, no quintal, lavando roupa, distraído, e depois fala: eu ouvi a missa do padre, não recebi bênção nenhuma, ficou no meio do caminho. A ignorância é uma estratégia do inimigo para roubar a sua bênção. Amém? Amém. A primeira forma de perder a sua bênção: ignorância. E o que nós chamamos de ignorância? Você não entender a palavra, você ficar distraído, você não se concentrar,
você não abrir seu coração, você ficar questionando o tempo inteiro, você ficar prestando atenção em coisas fúteis. Por exemplo, você vem para a igreja e ao invés de ficar prestando atenção no padre, você fica olhando lá para fora, nossa, está chovendo, né? Ó, engrossou. Engrossou, padre, agora engrossou, agora ficou forte. Não, agora está calmo, está calminho. E o padre falando. E as sementinhas caindo na beira do caminho. A hora que você sair da igreja, Satanás rouba tudo de você e você fica sem nada, sua muquiça. Entendeu agora, sim ou não? Sim. Segunda forma de perder a bênção. Eu tinha mais coisa para falar, sabe? Mas é por causa do tempo. Segunda forma, versículo 5. A outra parte caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Quando saiu o sol, a semente foi queimada. No versículo 16, Jesus vai explicar assim, ó: aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Repete essa palavra, são o quê? Inconstantes. Quando chega a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, eles logo desistem. Então, a segunda forma de perder a bênção, inconstância. Repete. Inconstância. Ô padre, a inconstância é como? A inconstância é assim, ó. Você vem aqui na igreja, você sai de lá de Montes Claros, eu vou na missa do Padre Wagner, eu vou na missa do Padre Ivan, beleza, chegou aqui. Aí nós, como semeadores, lançamos um monte de semente em cima de você, a semente da bênção. E falamos para você, você vai conseguir, você vai vencer, vai dar tudo certo, Deus vai abrir a porta, você vai fazer o exame e não vai dar nada, você vai conseguir tirar a sua carteira de habilitação, você vai conseguir passar nessa prova, você vai conseguir essa cura. E aí você sai daqui todo animado, empolgado, só que você é uma pessoa inconstante. Você não é uma pessoa de firmeza, uma pessoa decidida, que bota uma coisa na cabeça e não tira. Você é daqueles que colocam uma coisa na cabeça, mas daqui meia hora você já está mudando de pensamento. Então você saiu daqui com um pensamento, vai dar certo, vai dar certo. Aí você chega na sua casa e fala assim para o seu filho, nossa, mas eu fui numa missa que eu vou falar para você, viu? Mas eu saí de lá igual um foguete, assim, parecia uma panela de pressão dentro de mim, e eu saí empolgado, e agora eu vou fazer meu exame, agora eu sei que vai dar certo. Aí seu filho fala assim, ô mãe, sem querer desanimar a senhora, mas para falar para a senhora que a vizinha que tinha o mesmo problema, ela foi fazer a cirurgia e morreu. Aí você fala, ai meu Deus, não fale isso não, meu filho. Será que vai acontecer alguma coisa comigo? Liga lá para o médico, pergunta que dia que é, liga lá para o hospital, liga lá para a clínica. E aí, tudo aquilo que você recebeu na missa, perdeu. Inconstância. A inconstância te faz perder a bênção. Terceira e última, para a gente encerrar por causa do tempo. Versículo 7. A outra parte caiu no meio dos espinhos. No versículo 18, Jesus explica o que são os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão das riquezas e os desejos mundanos, eles sufocam a palavra e ela não produz fruto. Então aqui Jesus está falando do seguinte tipo de coisa: mundanismo. Essa é a terceira forma de perder a bênção, ser mundano. Ser mundana. O que é isso, padre? Vou te explicar também. É assim, ó. Você vem para a igreja, você ouve a palavra, acolhe a palavra e sai daqui com essa sensação: eu vou ser abençoado, Deus vai me dar a graça que eu preciso, a bênção já está vindo, a minha hora vai chegar. A gente podia, para terminar, cantar essa música, A Minha Hora Vai Chegar, que ela tem tudo a ver com essa homilia. A minha hora vai chegar, eu tenho certeza, a minha hora vai chegar, a minha bênção está vindo, Deus está preparando, não é que está demorando não, é que Ele está caprichando. Aí vem, né? Deus não está demorando, Deus está caprichando. Dona Maria aprendeu essa esses dias. Deus não demora, Deus capricha. Repete. Deus não demora, Deus capricha. Deus está caprichando, Deus está caprichando. Aí a pessoa sai da igreja com aquele monte de sementes da bênção, mas essas sementes começam a crescer em meio às preocupações, às ilusões da riqueza e os desejos mundanos.
Então, é uma pessoa que está muito iludida com riqueza, é uma pessoa que está muito preocupada com dinheiro, é uma pessoa que está muito preocupada com os prazeres mundanos. Isso é como o espinho que perfura a sua bênção. E aí, quanto mais mundano você for, mais a sua bênção, ela pode demorar ou pode nem acontecer. Por isso, meu irmão, se você deseja ser terra fértil para a bênção de Deus, se você deseja que as bênçãos de Deus cresçam em você como sementes em terra boa, que você possa hoje aprender a cultivar no seu coração um coração que escuta, que acolhe a palavra com amor, com atenção. Que você possa cultivar no seu coração a constância. Comecei, eu vou até o fim. Fiz o propósito, eu vou na missa em Glaucolândia pelo menos uma vez. Então eu vou o ano inteiro, todo mês eu vou. Fiz um propósito, eu vou rezar o texto todo dia eu vou rezar. Fiz um propósito, eu vou parar de beber, eu vou parar de beber, nem que eu morra tentando, mas eu vou parar de beber. Fiz um propósito, eu vou tirar minha carteira. Seja constante, quanto mais constante você for, mais a bênção ela vem para você. E a terceira e última forma, não seja mundano. Não fica tão iludido com riqueza, não fica tão iludido com os prazeres desse mundo, e não fica tão preocupado com as coisas daqui da terra, que a sua maior preocupação seja com as coisas de Deus.